vamos fazer arte em cimento hoje? Eita, sexta-feira, né? Vamos fazer um carrinho de mão? Não me lembro mais quem, mas eu acho que foi a avó Ana de Igaratá e mais algumas pessoas que me pediram esse carrinho de mão há muito tempo. Faz mais de ano. E agora eu me inspirei, resolvi fazer, né? Vamos fazer a rodinha, vamos começar pela roda. A gente vai precisar do quê? De um pote. Eu cortei, eu tirei a parte que tinha a rosca, né, da tampa, para que ele ficasse mais fácil de usar. A massa é a de sempre, 3x1, areia média peneirada ou fina e uma colher de detergente, tá? Detergente de cozinha, para deixar a massa airada, levinha, com liga, ó, fácil de trabalhar. Uma massa boa, 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 boa. A gente mexe bem os ingredientes, a massa toda sexta-feira tem vídeo no canal. Eu já ensinei várias vezes a fazer a massa, então não tem nada de segredinho nessa massa. É perfeito. Eu mudo pouca coisa, dependendo da arte eu faço 2x1, mas quase sempre é 3x1, 4x1, dependendo. 4x1 é mais, é quando é concreto. Minha bicharada tá aqui ao redor de mim, daqui a pouco eu vou mostrar eles. E aí se dá daqui a pouco se pegarem nas patas, não se apavorem, porque tem gato e cachorro misturado. Ó, larga um pouquinho aqui, uma basezinha. A roda não tem tamanho, circunferência, cada um faz de acordo com o tamanho do carrinho de mão que vai fazer, tá? Ó, bota aqui, aperta e faz isso. Tira as sobras. Facinho, facinho, facinho. Ó. Eu deixei mais ou menos o que ali, 1,5 cm, mas a roda é bom também 2 centímetros. Fica legal também. É quase fina demais. Eu vou aumentar ela um pouquinho porque eu vou botar saúde, Thor. Aí então aqui uns araminhos. Ai, esse aqui não tá bem torto. Tá um pouquinho grande. Os araminhos, assim, não importa como é que você vai fazer. O importante é ter uns arames pra segurar, afirmar um pouquinho. Esse terceiro nem vou botar. Para que a roda não quebre tão fácil na hora de transportar no jardim, né? Não é um carrinho de mão que vai ser usado, mas dependendo, a gente às vezes troca de lugar, né? Então eu vou botar mais um pouquinho aqui. Podia ter feito isso antes, isso é opcional. Vou botar mais um pouquinho de massa. Deixar ela mais bonita, mais grossa, mais firme, mais forte. Vamos de novo. Fácil, né? Fácil de fazer essa roda. Por que que eu quis fazer esse carrinho de mão? Assim, eu tô desenvolvendo esse carrinho há muito tempo. Tirei prontinho essa parte. Eu tô tentando desenvolver ele há muito tempo, só que como é de cimento, é difícil de fazer. Então eu queria uma coisa forte e que não fosse tão difícil de fazer, mas forte, né? Ó, aqui o meio, no centro da roda, a gente vem com um caninho e tira o centro dele, tá? Já saiu. A gente faz um furinho. Deixa secar. Esqueça a rodinha, deixa secar. Pode ser 2 dias, 3 dias, 4 dias, depende da temperatura. Eu aqui no Rio Grande do Sul é 3 a 4 dias sempre. Agora eu venho com a outra parte. Que eu já tenho aqui, ó. Aqui é necessário uma base firme embaixo. Para rodinha não precisa, só o papelão basta. Mas aqui é preciso uma base firme e aí o papelão em cima. E aí eu vim com um desenho. O desenho aqui eu fiz assim, ó. É bem parecido com o desenho de um facão. Ó. É uma base reta. E aqui de baixo é um pouquinho mais inclinado. Aqui, eu nem sei quantos centímetros que tem, mas deve ter 4 centímetros aqui e 5 aqui. Ele abre um pouco, tá? Só desce um pouquinho. E aí aqui eu não segui reto. Não segui a linha reta. Podia ter seguido reto e depois apenas faz esse corte aqui, ó. Esse corte é fácil de fazer. Pode ser quadradinho, tá?
Pode vir também reto assim, só para enfeite, né? E aqui arredondado. Isso também, mas que comprimento que tem essa peça? Não importa muito o comprimento, isso aqui vai depender da caixa dele, do tamanho do seu carrinho de mão, da bacia que você vai usar. Depois vocês vão ver por quê. Porque ele precisa sobrar um tanto para cá, que é para segurar, né, a mão, no caso, o apoio, e um tantinho para cá, que seria o da roda. Essa é a conta que a gente faz. A da bacia tem que sobrar uns 10 a 15 centímetros, 15 e mais 15 ou 20 para ficar mais bonito. É só isso que tem que ser feito. E aí aqui eu vim com um arame galvanizado, bem retinho, e na ponta eu fiz um gancho, ó, com U, só para fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar na parte da frente assim, ó, e na parte do final do cabo, ele vai até quase no finalzinho ali, tá? Que é importante isso aqui, para dar mais firmeza. E aí a gente vem, aqui eu preciso também, você vai precisar também de uma vareta, de uma tabuinha, ou que nem eu tenho aqui, isso aqui é alumínio, mas se tiver um ferrinho comprido também serve, né? Só para usar como apoio. E vamos largar o nosso cimento aqui em cima. Essa peça pode ser da mesma espessura da roda, 2 centímetros, 1 a 2 centímetros, né? E vamos largar. Vou tirar um pouco para botar depois o arame em cima. Esse gabarito pode ser feito num papel, recortar, e aí você larga o cimento aqui em cima, larga o papel em cima e corta com a faquinha o cimento. Também dá pra ser, tá? Então, são duas opções bem legais aqui. Bem facinho. Por que que eu falo isso? Porque aqui no papelão eu já tenho mais ou menos na minha cabeça o desenho, mas, ó, ele se some debaixo do cimento, daí então a gente tem que buscar o risco depois, né? Ó, largamos aqui dentro, aperta, tá, agora nós vamos fazer ele sumir. Agora eu vou buscar o risco, que eu sei onde tá, mas ó, já apareceu. Se a gente puxa um pouquinho, ele já aparece, ó, a gente consegue ver, ele tá bem aqui o risco, ó. E nesse lado a mesma coisa, a gente puxa um pouquinho e o risco já aparece, ó, tá ali, tá bom? Então, vamos lá. Trabalhar esse lado de cá primeiro. Aqui. Segura, vai na linha reta e vamos trabalhar isso aqui. Show de bola que vai ficar, vocês vão ver. Eu tô, só pra avisar, tô fazendo um carrinho só. Só um carrinho. E no final do vídeo eu vou mostrar, vou desenformar o vaso da semana passada, né? Então, quem quiser saber como é que ficou, fique até o final desse vídeo aí. Só no finalzinho eu vou mostrar. Eu vou finalizar ele também, né? Prontinho. Ó, a nossa peça já tá prontinha, desenhada aqui. Olha, bem fácil de fazer. E agora eu vou vir com o mesmo caninho e vou fazer um buraco aqui, ó. Certo. Eu vou deixar eu vou fazer duas peças igual a essa. São duas, tá? A roda é uma só, esse aqui é duas. Então aqui, vocês vão ver que eu já tô com uma bacia do tamanho que eu queria. Tô usando uma retangular. Pode ser quadrada, não importa, pode ser oval, fica bonito também. E aí eu já enchi ela de areia úmida e já virei, porque eu pedi ajuda do meu guri, porque era muito pesado. Eu já virei, mas tem vários vídeos no canal aí nesse sistema, né? É só encher o pote e virar. E daí agora eu já vou tirar, ó. Facinho de fazer, vou botar ali e já volto. Tá, então, como ela é plástico, quando eu virei, deu umas rachadurinhas assim na areia. Então eu vim com a espátula aqui, ó, com a pazinha, e vou dar uma acertadinha, só para o nosso cimento não entrar, né? E aí a gente vem com o cimento, aqui é o cimento
puro, assim, só aguado, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. É cimento com água, só, é uma aguinha. A gente vai derramar, ó. Vai derramando, fazendo uma camadinha aqui. Isso. Daí ele vai cair um pouco, a gente já vem juntando antes que seca muito, claro que com a mão mais leve, né? Daí vamos botando um pouquinho mais para fechar os buraquinhos aqui. Muito bem, muito bem. Vamos para a parte da frente. Eu não tô vendo lá, mas eu já vou lá ver como é que tá a situação. Precisa mais. Isso aqui é para facilitar para passar outra cobertura depois, né? Ó. Assim. E vai fazer também com que ele fique mais forte, tá? Porque esse aqui é um vaso, esse aqui vai ser um vaso. Vou botar um pouquinho mais aqui. Então eu vou fazer em toda ela e já volto para mostrar como é que ficou. Já tem vários vídeos no canal com essa técnica também, tá? Vou fechar todos os buraquinhos e já volto. Gente, olha aqui. Ó, fica aqui, pessoal. Não foge. Ó, o povo quer te ver. Olha a situação aqui. Isso aqui era branco uma vez, viu? Só pra avisar. Isso é que dá deixar os cachorros soltos no sítio. Tá desse jeito a situação. Fazer o que, né? A grama molhada, a terra úmida e daí eles correndo por aí, né? Eu não mostro sempre, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, as pessoas vão criticar nós, né? Porque cachorro de raça e sujo não dá, né? Geralmente são lindos no apartamento, então dentro de uma casa, nos tapetes, né? Só que aqui no sítio não é assim. Para deixar eles livres, eles se sujam bastante. Então vamos continuar aqui. Eu já derramei aqui aquela natinha de cimento, a nossa torta já tá pronta, né? Esperando o próximo passo. E agora, então, a gente vem com, ó, esse aqui era um caninho. Não importa a espessura, não importa o número dele, ó, um cano de usar nas construção civil, né? Aí meu marido cortou ali no meio, pode ser com uma serrinha de ferro, pode ser com uma maquita, né? Cortou ao meio. Aí eu venho com a mesma massa, aquela massa que a gente fez a rodinha, né, e a outra parte. Então a gente vem, preenche ela aqui. Claro, né, a Ivone hoje tá que tá, né. Eu tô igual os cachorros, me sujando toda. E aí, ó, vai colocando o cimento aqui dentro. Assim, desse jeito. Isto aqui não é obrigado a fazer. Isso aqui eu tô fazendo para decorar o meu carrinho de mão, mas esta parte de decoração não é obrigada a fazer. Dá para deixar ele apenas liso, como eu vou mostrar depois. Tá, daí então não precisava estar caindo, mas como caiu, tudo bem, deixa aí do ladinho. Daí aqui nos cantinhos a gente ajeita bem. Eu fiz ele mais grande porque é ruim o certo seria fazer pela metade, né? É a altura disso aqui, mais ou menos, né? Só que eu vou cortar ele no meio daí. Ó. Encheu, pega um papelão como base, deita, puxa, ó, puxa. Dois desses eu vou fazer, esse eu vou deixar aqui secando um pouquinho, tá? Vocês vão ver, vão entender já. Daí eu vou fazer mais um agora. Vou fazer dois que eu não vou cortar ao meio, que eu vou deixar inteiriço, ó. Que será os pés do carrinho de mão. Eu vou mostrar duas opções. Aí eu vou pegar um ferrinho, ó. Pode ser um ferrinho bem velho. Esse aqui tá bem enferrujado, é velho mesmo. Ou um arame galvanizado também. E aperta ele aqui no meio, certo? Vamos ajeitar de novo. Deixar que ele fique bem no meio, né? Pra fortalecer essa peça, porque ela precisa ser mais forte. Porque ela vai segurar o vaso, né? O carrinho de mão, então ela tem que ser forte. Tá, a mesma coisa que esse, ó. Largou. Thor, Nupi, estão brigando com a Nina. Aqui é assim a situação, se deixar tudo solto é guerra direto, né? Puxou. Pronto, ajeitar um pouquinho as pontas.
Não é preciso também ajeitar se não quiser. Deu. Daí, esse fica assim. Tem o ferrinho no meio, são feitas 2 peças. Esse aqui, 2 peças, tá? Aqui não vai ferro no meio. A gente mede mais ou menos a metade dele e corta. Claro que eu não fiz bem na metade, mas tudo bem, não importa. Ó, faz isso aqui. Deixa secar um pouquinho e vem e faz isso aqui. Divide. E deixa secar. Mas antes, depois que ele pegou, ele secou uns 10 minutos mais ou menos, né? Que é na hora que você vai cortar isso aqui, ó, fazer esse corte. Já vem com um pedacinho de arame. Se quiser fazer isso aqui, né? Eu fiz assim que fica imitando um tronquinho. Que eu quero forrar ela toda com tronquinhos, né? Isto é opcional. Mas esse é necessário fazer. Tá? Pode ser quadrado também, isso aqui. Não é preciso ser redondo, não. Pode ser quadradinho também. Isso aqui fica imitando assim um tronquinho. Só isso. Simples assim. Então você vai fazer 2 desse jeito. E desse jeito você vai medir a circunferência do seu pote, né? Vai medir a espessura aqui, ó. Tipo assim, 3 centímetros, 4 centímetros. Você vai fazer essa soma para ver quantas pecinhas você vai precisar, tá? Porque ela vai ser colocada aqui. Certo? Bem fácil. Vou botar ali e já volto. Então, voltando aqui com eles prontinhos, seco. Ó, os pauzinhos já estão secos, tronquinho. Ó, simples assim. E aí agora, então, a gente vai pegar essa massa, a mesma massa que a gente fez isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo trabalhar de lá pra cá. E vou subir essa massa. Não precisa ser muito grossa, isso aqui vai servir apenas como uma cola. Porque já tem essa parte também, né? Isso aqui vai servir como uma cola para os tronquinhos. E os tronquinhos vão fazer também ele ficar mais forte, então, né? Ó. Bom mesmo é molhar eles. Eu acho que eu vou molhar eles antes de colocar. Daí gruda melhor, né? Então eu vou continuar aqui nesse lado, que é melhor. Fica um pouco melhor. Pra colar os pauzinhos. Eu já molhei ele. E eu venho trabalhando. Vou pegar mais um. Vou molhar. Não é nada difícil, né? Ó. Não é nada difícil. E aí, eu vou colar em toda ela. Mas assim, ó. Se você não quiser fazer esse acabamento aqui, não quer, isso aqui é opcional, como eu falei. Você só vai pegar essa massa e subir. Só que daí você vai fazer ela mais grossa. Vai fazer uma espessura assim de 1 centímetro, um pouquinho mais, ó. Vai subir essa massa em toda a bacia, em toda ela, tá? Toda. Eu vou fazer apenas os tronquinhos e já volto. Então já coloquei aqui os tronquinhos, que são opcional, como eu falei, né? Eu deixei secar. Eu deixei secar 2 dias, porque o sol tava torrando aqui, tava muito quente. Mas pode trincar. Então o ideal é 1 semana secando até ficar prontinho, né? E aí então, aqui na parte de cima eu não botei nada ainda, tá? Eu deixei pra fazer agora esse acabamento. Por que que eu deixei agora? Pra gente fazer, eu quero mostrar aqui agora, a gente faz isso aqui, ó. Pra fazer uma junção assim, pra deixar ele mais forte. Então ele vai grudar um pouco melhor na hora de lidar com o vaso, de mexer, levar para um lado para o outro. Fica melhor, né? Então isso aqui é muito importante fazer, tá? Esse acabamento fica embaixo, não aparece, mas é para fortalecer o vaso. Que isso aqui a gente tá fazendo, mas não deixa de ser um vaso, né? É um carrinho de mão, mas não deixa de ser um vaso. Então a gente tem que estar pensando em tudo. Ó. Vou fazer em todo ele para entrar com a segunda etapa.
segunda não, com mais uma etapa, porque são várias etapas esse processo aqui, ele são várias etapas, então esta é mais uma etapa. E aí, o carrinho de mão também, eu podia ter feito de madeira, tem bastante restinhos de madeira em casa, mas é que ele apodrece muito rápido, né, gente? Então, eu não queria, eu até uma hora dessa eu vou entrar com algumas coisas em madeira, mas eu prefiro sempre o cimento pela durabilidade dele, né? E pelo fato de que eu posso deixar exposto na chuva. No sol, na chuva, no tempo, né? O sol, às vezes, dependendo, ele pode trincar um pouquinho. Dependendo como foi feito a massa, ele pode dar uma trincada. Mas não apodrece, né? E se ele trincar, é fácil de arrumar, né? Tá, isso aí. Aqui nos ladinhos tá pronto. Daí eu venho com aquela peça que a gente fez antes, né? Prontinha, tá seca já. E aí eu vou fazer... Eu vou mais no olho, né? Ó. Vou colocar ela aqui assim no meio, olha. Não tá como eu queria. Eu acho que eu fiz essa parte aqui muito grande. Mas eu vou fazer igual. Eu vou finalizar esse carrinho de mão do mesmo jeito. Podia ter sido feito um pouquinho menor a bacia. Mas é como eu falei, eu tô fazendo um só, então eu vou no grito, né? Aí eu peguei alguns araminhos e aqui na parte aonde tem a lateral, que já tá com um pouquinho mais grosso o cimento, né? É onde eu vou firmar. Eu vou espetar só pra firmar. Nesse lado também. Só para que ela não caia. Para que eu possa fazer o meu trabalho depois com o cimento e ela fique um pouco mais fixa. Vou botar nesse lado aqui onde aparece mais. Tô olhando aqui agora junto com vocês, eu tô vendo que o cabo podia ter sido feito uns 10 centímetros mais comprido. Mas isso é pra ver que é assim mesmo que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente mesmo não faz um cálculo bem certinho. Eu vou umedecer agora um pouquinho nos dois lados. Vou preencher com cimento agora. Aqui. Vou fixar um pouco. E já vou fazendo o fundo do vaso. Aqui eu já vou preenchendo onde eu não tinha ainda, ó. Então vocês vão cuidar isso, né? Onde não foi feito apenas a nata de cimento, agora a gente agrega mais cimento. Porque agora a gente vai fixar essa parte aqui. E ao mesmo tempo a gente já vai levando um pouco mais de cimento para a parte de baixo. Não é fácil fazer um carrinho de mão assim, artesanal. Não é fácil mesmo. Mas... talvez ele não fique 100% lindo, maravilhoso, mas é um carrinho de mão que eu queria, eu vou fazer. Tá, ó, aqui a gente faz isso aqui. Vou fazer esse acabamento em todo ele, nos dois lados, na parte de dentro também, tá? Fechando o araminho, o araminho vai ficar. E eu vou passar cimento em todo o vaso aqui assim, vou botar outra peça aqui também. E já volto para mostrar como é que ficou. Aí então, já fiz essa parte aqui, que eu usei esse pedaço maior. Lembra que a gente colocou um ferrinho dentro, né? Então isso é o pé, isso é para ser o pé dele, né? É preciso que seja bem forte também, né? E aí, na hora de colocar, eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi tirar, porque aqui eu já tinha chumbado todo ele, né? Lembra que eu iniciei, então, daí eu fiz no lado de dentro, aqui, ó, dá pra ver tudo. E aí nesse lado também, tudo certinho. Aqui eu ainda vou furar. Eu venho com o caninho de novo, olha, o caninho de sempre pra furar os vasos e vou fazer isso aqui. Não esqueçamos que isso aqui vai ser um vaso. Tá. Agora pra colocar esse pezinho nesse lado, pra vocês verem, então, como é que eu fiz aqui, eu vou molhar ele. A parte que eu vou usar mais, né? E aí aqui eu vou tirar. Eu resolvi tirar pra chumbar. Eu resolvi fazer assim que daí fica bem mais forte.
Ó, tá ali o araminho ainda, né? Tá, deixa isso aqui no chão, não faz mal. Pra ficar bem mais forte, é melhor fazer isso. E aí essa massa eu tô usando uma massa mais fininha. Eu agreguei um pouquinho mais de água na massa, pra ela ficar mais fina e mais fácil de colar, né? Agora eu vou botar um pouquinho aqui. Um pouco de cimento aqui na base, embaixo também. Eu umedeci ele, né? Opa, caiu. Tudo bem, não faz mal. E aí eu vou colar aqui. Só largar ali. E agora sim, eu vou juntar bastante cimento. Eu vou vir pro lado de cá, porque é melhor de trabalhar. Uma peça grande não tem como, né? Ficar só atrás da mesa, não dá. E aí nós vamos juntar bastante cimento aqui, porque é o pé, né? Então ele precisa estar bem reforçado. Olha. Vai ficar um carrinho de mão belezinha. Ah, Livone, mas isso dá muito trabalho para fazer. É verdade, dá muito trabalho mesmo. Por isso mesmo que eu demorei para desenvolver esse carrinho, porque eu queria. E olha que é o modelo mais fácil, sabe? Eu não fiz outro. Não, eu tô mentindo. Eu fiz um esboço com isopor dentro. Não deu certo. Bah, claro que não ia dar certo. Cimento e isopor ele funciona, mas não com estruturas assim, com pezinho, com... Não, aí não deu certo. Essa peça aqui logo quebrou quando eu fiz, né? Daí eu nem montei ele, não cheguei nem a montar. Desisti da ideia. E aí eu desisti também do carrinho de mão. Eu pensei, não, deixa por um tempo, não vou fazer. Preciso fazer uma coisa boa, certa, né? Que seja mais garantida, né? E aí agora eu cheguei nesse aqui. Então esse aqui eu tô com muita fé que vai ficar show. E tô fazendo um só. Feito isso, né? Vocês vão pegar um pedacinho de esponja, umedeça ela. E aí vocês vão deixar ele secar um pouquinho. Aqui eu recém fiz, aqui eu já tenho uns tempinhos, uns 10 minutos, né? Então eu vou limpar ele por aqui. Deixa ele descansar uns 10 minutos. Vem com a esponja umedecida. E vocês vão fazer o acabamento, né? Bem bonitinho, ó. Vamos trabalhar aqui no meinho dos troncos, ó. É debaixo? Sim, mas não faz mal. É importante fazer bonito. Isso aqui pode ser feito para vender. Então é importante fazer bem bonitinho. E se você quer colocar numa área, onde aparece mais, um quiosque, então tem numa área de churrasco, né? Então tem que ser feito bonitinho. Eu já vou passar aqui também, mas é bom esperar um pouquinho, deixar o cimento secar um pouquinho, né? Mas já dá, ó. Também dá. É que ele pode querer sair pedacinhos. E aqui no meio, deixa eu tirar esse cimento aqui, porque eu não gosto de trabalhar com bagunça. Vocês já me conhecem, né? Aqui no meio, então, eu usei um pincel umedecido. E eu fiz isso aqui no meio, ó. Pode umedecer a ponta dele no cimento também, se faltou um pouquinho de cimento ali na junção, olha. E trabalhar assim, ó. Certo? E aí nós vamos deixar esse carrinho de mão secando o máximo que for possível, porque é uma estrutura pesada, né? Então 2, 3, 4 dias, uma semana, 2 dias é pouco. Já digo que é pouco. Se eu conseguir finalizar ele, que ele não quebre, né? Eu volto com ele. Se ele quebrar, eu vou mostrar igual. Vou ser obrigada a mostrar igual, paciência. Mas eu espero que dê certo e eu volto com ele sequinho. Então, já terminei. Ele já secou, vários dias secando, né? E aí eu voltei com ele pronto. Aqui eu já coloquei a roda. A roda eu peguei um parafuso. Eu tô com a mão até suja de cimento. Peguei um parafuso, botei ali e botei uma polca no outro lado. Só isso. Aqui dentro eu botei 2 polcas só pra firmar, ó. Tá? Pra ficar bem firmezinho a roda, né? E aqui dá pra ver que o cimento até tá um pouquinho verde ainda, molhado ainda, né? Por que que tá assim? Porque hoje de manhã, quando eu fui tirar a areia de dentro, não precisava gravar tirando a areia, né? Porque isso eu já tenho vários vídeos no canal tirando a areia dos vasos.
E aí eu forcei um pouquinho o pé, mas como ele tem ferro dentro, ele só deu uma trincadinha. E ele não estava bem seco porque choveu essa semana, né? Aí o que que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de cimento, passei, mas antes eu botei mais um ferrinho na parte de dentro aqui. Passei um arame rapidinho, prendi com arame e passei mais uma nata de cimento. Uma nata não, seria 1 centímetro de cimento por fora e por dentro. Daí a Karine pode filmar no lado de cá para ver que ele ficou mais arredondado, ó. Porque eu passei cimento. Eu não quis gravar hoje de manhã fazendo isso porque eu fiz de manhã bem cedinho. Então ficava até ruim de gravar naquela hora. Mas isso aqui é a coisa mais simples que tem. Isso até é importante porque se você aí tá fazendo uma arte em cimento e ela dá uma trincadinha, tem sempre conserto. Sempre tem conserto. Tenha calma, tenha paciência, analisa a situação e vê o que que dá para fazer. Não quebre sua arte, não jogue fora, né? Conserte ela que ela fique e tenha paciência para esperar secar. Então agora, como ele só deu uma trincadinha e ele tinha ferro dentro, eu pude colocar o carrinho de mão aqui na posição certa, né? Ah, Ivone, mas ele tá muito alto. Parece alto sim, mas por que que eu fiz ele um pouquinho mais alto o pé? O certo seria uns 2 centímetros mais baixo aqui. É porque eu quero botar na terra, eu quero botar para dentro da terra, porque eu não quero nenhum acidente, eu não quero que ninguém derrube o meu carrinho com as flores dentro, né? Ele vai ficar no gramado. Então, por isso, um pedacinho do pé dele vai para dentro da terra. Eu vou agora, então, finalizar ele, que é só passar uma natinha aqui em cima. Eu acho que eu vou passar um pouquinho na roda também e nessas partes. E vou pintar e volto com ele prontinho já, de repente até com as florzinhas plantadas. Essa parte de finalização eu não preciso estar mostrando no canal, porque o importante mesmo é fazer o carrinho de mão. E isso foi feito, então. Senão o vídeo vai ficar comprido demais. Então eu volto já. Mas antes eu vou desenformar o vaso de sexta-feira passada. Tcharam! Tá aqui, né? Então eu vou botar aqui o papelão em cima. E vou virar ele pesado que só. Pesado mesmo. Ó, prontinho. Tá aqui o nosso vaso. Ó, é isso aqui. Como eu falei aqui, eu passei o cimentinho aqui, ó, e aí já tá fechadinho. Ele sai fácil, porque o vaso, o balde, ele é assim, né? Se fosse em linha reta, eu ia ter problema para tirar, mas como é assim, dentro de um balde, é super fácil de tirar. E aí, fazer esses concertinhos aqui nas beiradinhas, colocar um cimentinho aqui dentro, ó. Deixa eu ver se tem uma, eu acho que eu deixei uma sem passar. Aqui, ó. Ele fica assim quando a gente tira do vaso, ó, aparecendo uma flechinha. Daí é só fazer uma base de cimento, ó, a mesma massinha aqui de dentro, né? Só um pouco mais fina. E passar aqui e fechar essa abertura. Isso se quiser, não é obrigado a fechar também, né? Esse também. Então agora eu vou pegar uma nata de cimento, vou passar em todo ele e vou pintar por dentro também, né? E volto com ele prontinho pra vocês verem. Até daqui a pouco. Pronto, gente, tá aqui o nosso vasinho. Eu gostei demais, tá até sujinho, não limpei aqui em cima, mas eu gostei demais dele, do resultado dele. Não é difícil de fazer, facinho. Eu só não fiz o acabamento junto porque ia ficar um vídeo extenso demais. Mas é simples, tirou do vaso, é só fazer os acabamentinhos que falta aqui embaixo e aqui no meio e pronto, belezinha. Pintou, tá pronto, um vaso super forte, super decorável, né? Agora vem comigo que eu vou mostrar o carrinho de mão. Ó, já coloquei aqui no gramado nosso carrinho de mão, plantei esses aqui eu não sei o nome, mas eu plantei uns aqui. Aí eu fiz umas pinturas meio doidas aqui. Os tronquinhos parece que eu colhi agora do mato, porque estão verdes, né? Pintei verde, mas tá bom também, é o que eu tinha de tinta em casa. E aí eu recém plantei as florzinhas. Pode ser que fique bonito, se eu não gostar, daqui uns dias eu troco de novo, mas isso aqui é talvez provisório. É só o que eu tinha em casa, eu queria plantar para vocês verem como é que fica, né? E ali os pezinhos eu aterrei um pouquinho na terra para que ele ficasse bem mais firme, né? O carrinho mais firme. Então, gente, a única dica que eu tenho que reforçar é aquela então dos pezinhos. Na hora de fazer, não façam meio como esse, façam 2 e grudem, também funciona. Ou então depois de pronto ele, antes de virar
preenche ele com cimento um pouquinho mais para fortalecer. É só isso. E no mais, tá aí o carrinho de mão de cimento, super durável, uma dica ótima também, eu gostei demais, estou amando ele. Se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram, fiquem com a gente até o próximo vídeo, que é segunda-feira. Tchau, tchau!